Vamos então ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde, como sempre consultando a Bíblia, e a pergunta é do Francisco. Francisco pergunta: de onde vai se levantar o anticristo? Nós queremos dizer, como resposta ao Francisco, que a Bíblia não diz nada específico sobre de onde o anticristo vai surgir. E a Bíblia recomenda a não ir mais do que está escrito, ou além do que está escrito. Muitos estudiosos bíblicos especulam que ele virá de uma confederação de 10 nações ou de um império romano renascido, baseando-se em Daniel 7, 24, 25 e Apocalipse 17, versículo 7. Outros o veem como um judeu, já que ele teria que ser para poder clamar ser o Messias. Tudo isso é apenas especulação, já que a Bíblia não diz especificamente de onde o anticristo vai surgir e qual a sua raça será. Um dia o anticristo será revelado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, nos diz como iremos reconhecer o anticristo. Diz o texto bíblico: ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso demonstra a arrogância deste ser, conhecido como anticristo. É provável que a maioria das pessoas que estarão vivas quando o anticristo for revelado vai estar muito surpresa com a sua identidade. O anticristo pode já estar vivo hoje ou não. Martim Lutero estava certo de que o Papa de sua época era um anticristo. Durante a década de 40, muitos achavam que Adolf Hitler era um anticristo. Outros que viveram nas últimas centenas de anos têm tido a mesma certeza, entre aspas, quanto à identidade do anticristo. Até agora, todos estavam incorretos. Devemos deixar para trás todas as especulações e focalizar no que a Bíblia realmente diz sobre o anticristo, como lemos em Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 a 8, onde está escrito: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Um sinal que vai se tornar notório no reconhecimento do anticristo está apontado em 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Infelizmente, há muitos leitores da Bíblia que não dão atenção a esta parte da Bíblia, e eu quero ler agora a parte, então, que dá-nos um ponto de partida para reconhecer o anticristo. Amados, não creiais a todo espírito. Isto significa,
você não creia em tudo que ouve de alguém. A palavra espírito aqui está sendo empregada com referência à pessoa. Mas provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, observe se algo que uma pessoa está dizendo tem consonância com a palavra de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Preste atenção. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo ser humano que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que está no mundo. O que significa essa expressão que Jesus Cristo verdadeiro veio em carne? Aqui está falando do nascimento virginal de Jesus através do ventre de Maria, como nós lemos no livro de Lucas, quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria e fez declarações que o ventre dela tiraria o Messias, que seria o Cristo. E então nós cremos na humanidade de Jesus. Ele tinha corpo humano glorificado aqui na terra e tinha uma natureza que identificava que ele também era Deus humanado conosco. Como lemos no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 5, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é parcialmente Deus quando viveu aqui na terra, mas tinha uma natureza humana unida à natureza divina. Era, consequentemente, um cidadão teantrópico, Deus e homem aqui na terra, vivendo entre nós. E efetivou, então, o que constitui a nossa salvação. Ele deu a sua vida por nós no Calvário, ali dando a sua vida para a nossa redenção, derramando seu sangue pelo qual nós temos a purificação dos nossos pecados, como diz o apóstolo Pedro. Não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pessoa que nega esta verdade bíblica tem participação com o anticristo. E o apóstolo Paulo, então, declara em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos transmiti, pelo qual sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Que evangelho é este? No que consistia? Versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo ponto, foi sepultado. Terceiro ponto, ressuscitou corporalmente dentre os mortos. Quarto ponto, foi visto de uma só vez por mais de 500 irmãos. É o Jesus da Bíblia. Se alguém tiver outro, está ligado ao anticristo. Muito bem. Aprendi mais uma hoje aqui, hein, pastor? Jesus era um ser teantrópico, ou seja, Deus e homem, né? Deus e homem. Theos no grego, Deus, antropos, homem. Olha aí, irmãos. Natureza divina ligada à natureza humana. Não era 50%
Deus e 50% homem, fazendo uma natureza misturada. Ele era efetivamente 100% Deus e 100% homem. A prova evidente da natureza divina de Cristo aqui na Terra são duas, para não mostrar outras mais. Primeiro, Jesus perdoava pecados. Quando ele proferiu essa palavra a um homem paralítico que veio para buscar cura, Jesus disse para ele, diante da multidão: filho, perdoados estão os teus pecados. Houve uma murmuração por parte dos judeus, porque efetivamente no livro de Isaías 43 aponta que o pecado perdoado só pode ser por Deus. Ora, Jesus declara: filho, perdoados estão os teus pecados. Eles julgaram, é blasfêmia. Agora, o que faz Jesus? Para apoiar a sua declaração, disse aos judeus, à frente deles: filho, toma a tua cama e anda. E o paralítico foi carregado por 4 para chegar até a presença de Cristo, pôs-se de pé, saiu da presença de todos numa prova testemunhal de que Jesus perdoava pecados. Segundo ponto, Jesus recebia adoração. Adoração é um ato exclusivo de Deus. Mas em João 5,23 está dito que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Qual é o supremo ato de culto prestado a Deus Pai? É adoração. Qual foi o supremo culto que se prestou a Cristo? Adoração. Logo, aí está a prova bíblica daquilo que nós afirmamos. Muito bem. O Eugênio Batista, o senhor conhece ele, pastor? Ele sempre liga aqui, saúda o pastor e todos da equipe. Agradecemos penhoradamente a sua lembrança de nos agradecer, embora reconheçamos que tudo provém de Deus, o seu favor para conosco. E precisa aparecer aqui também na igreja, viu, Eugênio Batista? Vem aqui conversar um pouco com o pastor, já que o senhor gosta tanto do programa, e nós agradecemos, que realmente o programa é uma bênção, mas gostaríamos de tê-lo aqui também. A irmã Maristela, da Igreja Evangélica da Paz, ela ligou aqui para a irmã Regina, e ela fala que seu filho Vitor hoje completa 15 anos. Pastor Natanael Rinaldi. Que Deus abençoe, né? Nossos cumprimentos, e que seja um jovem que amanhã se torne um pregador do Evangelho. E amanhã ou hoje a senhora pode também trazer um bolo aí que a gente canta os parabéns. Não temos nada contra. Estou brincando, viu, irmã? Que Deus abençoe a senhora, seu esposo e o seu filho. Vamos continuar aqui com as perguntas. O Rodrigo, da Casa da Bênção, pastor Natanael Rinaldi, ele pergunta aqui, são perguntas aqui que, assim, são recorrentes, mas o programa tem que explicar para os ouvintes, porque estamos aqui para isso, né? Eventualmente uma pessoa ouve, a outra não ouve. Ele pergunta o seguinte, que ele vive 8 anos maritalmente, né? Claro, com uma mulher, e quer saber se pode se batizar sem casar. O que o senhor acha sobre... O que o senhor acha não, o que a Bíblia diz? A Bíblia declara que esse casamento de união sem ratificação das autoridades não tem validade. Eu recomendaria ao nosso consulente ler o capítulo 7 inteiro de 1 Coríntios. O casamento é exatamente para livrar a pessoa de um ato de prostituição. Se a pessoa casa, tem legalidade de acordo com a Bíblia. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão 2 uma só carne. Isso está no livro de Gênesis. Então, 2 que se tornam um, isso através do casamento. Serão 2. Estão justificados diante de Deus para o ato.
Agora, sem o ato conjugal legal, que é feito perante as autoridades em cartório de paz, essa união não tem reconhecimento bíblico, e aí está o ato de sexo fora da legalidade bíblica. Quem quer agradar a Deus como consulente, porque se ele liga para cá, porque tem interesse de servir a Deus. Então, nós cumprimentamos por isso, mas dizemos a verdade da palavra de Deus. Precisa regularizar a sua situação de marital, casar-se com a sua esposa, legitimar seu casamento, e assim está dentro do padrão que a Bíblia recomenda. Muito bem, então, irmãos, está aí a sua resposta aqui à sua pergunta. Pergunta do José Luiz, de Vicente de Carvalho. A Igreja Católica Ortodoxa, porque tem a Igreja Católica sem ser ortodoxa, mas ele está perguntando aqui a respeito da Igreja Católica Ortodoxa. Ele pergunta se também incluem aqueles livros apócrifos, se não me engano são 6 ou 7, pastor? São 7 livros que não pertencem ao cânon das Escrituras, de acordo com o que foi firmado. Agora, estes livros apócrifos foram acrescentados à Igreja Católica Romana no Concílio de Trento. Entretanto, há essa pergunta com respeito à Igreja Católica Ortodoxa. E nós dizemos em resposta que sim, também eles participam da inclusão desses livros apócrifos. Há uma edição da Bíblia chamada Peshitta, da Igreja Ortodoxa Síria, do final do século V ou no início do século VI, quando em 1290, para incluir nos cânones armênios vários livros apócrifos. Então a resposta é positiva. E o líder da Igreja Católica Romana é o Papa, que é eleito lá pelos cardeais em eleição no Vaticano. E quem é o líder da Igreja Ortodoxa, pastor? Queremos dizer que o título que exibe o líder da Igreja Católica Ortodoxa é de patriarca. Então, o Papa atual, Francisco, é o líder de mais de 1 bilhão de católicos, e Bartolomeu, que é o líder patriarca teológico. Houve uma reunião entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Parece que agora estão se filiando. Muito bem. Vamos aqui então a uma pergunta sobre um assunto que está muito em voga ultimamente, que é sobre a Bíblia gay. Diz a pergunta: tomamos conhecimento de que houve uma profanação da Bíblia Sagrada com o lançamento de uma edição da Bíblia gay. O que o irmão pode dizer a esse respeito sobre essa edição de Bíblia gay, pastor? Eu nunca vi uma, mas sei que existe. Eu vejo uma incongruência da parte desse grupo de ativistas gays, alterando a Bíblia, tentando buscar nela apoio para suas práticas, quando a própria Bíblia está cheia de citações textuais apontando o juízo de Deus sobre aqueles que estão envolvidos nessa prática. Então, alterar a Bíblia desse modo é até uma profanação das maiores. Muito bem. O irmão pode citar um texto onde essa prática é condenada e porque as pessoas teimam em praticá-la? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, aponta que todo ser humano é indesculpável diante de Deus, porque ninguém pode negar a existência de Deus e se envolver com práticas que são contrárias à própria natureza. E essa manifestação da existência de Deus é vista através da criação.
E que mesmo assim os seres humanos negam a existência de Deus para que tenham liberdade de dar vazão aos seus sentimentos pecaminosos, tentando uma consciência aliviada por admitir que não existe Deus a quem deveriam dar conta de seus atos pecaminosos. Agora, essa posição não tem base na Bíblia Sagrada. Nós lemos o capítulo 1 de Romanos, Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo dizer o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, agora no assunto que nos interessa, a partir do versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por isso Deus também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Veja a consequência de pessoas que procuram negar a existência de Deus e se entregam a todo tipo de licenciosidade, julgando que não há da parte de Deus, porque não existe nenhuma consequência funesta. Mas aqui está dizendo, neste capítulo 1 de Romanos, a forma como Deus vai agir. Eles abandonaram, se entregaram às suas concupiscências, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a verdade de Deus? É como disse no princípio: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão dois de sexo diferentes, uma só carne. Então mudaram em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Qual a consequência? Deus os abandonou às paixões infames. Paixões já é algo pesado. Paixões infames é o quê? Porque deixaram o uso natural de mulheres e homens com homens se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Da mesma forma, as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e estão se envolvendo mulheres com mulheres, e ainda fazendo propaganda pela televisão da sua condição de viver nessa forma. E diz o texto, então, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, e aí vive uma vida que contraria a vontade de Deus. Olha, meu prezado ouvinte, no capítulo 10 do livro de Hebreus, está lá uma declaração que às vezes eu tenho receio de citar. Mas você, se vive nesse erro, não esqueça: horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Não zombe de Deus. Não admita que Deus não exista. E aí chega ao extremo de alterar a própria Bíblia Sagrada para dar assentimento à sua prática. Não faça isso, que você está brincando com Deus, e é coisa horrenda
cair na mão de um Deus vivo. E estranhamente a propaganda do Supremo Tribunal Eleitoral faz uma propaganda agora na televisão para que todo mundo vote, não deixe de votar. E tem vários artistas aí, heterossexuais e tal, mas faz questão de usar um artista homossexual para chamar o povo para vir votar. Eu não sei que mensagem que o Tribunal Eleitoral quer dar à população, quer dar ao povo brasileiro. Mas realmente não é uma mensagem aí, um recado, né, muito correto, porque, como eu disse, tem tantos artistas aí, heterossexuais, por que usar? A pergunta que eu fico, eu não entendi, por que usar? Sem querer discriminar ninguém, não é questão de discriminar, mas se tem a regra, por que usar a exceção?